Estamos com internet, amor? Estamos, né? Tá com internet normal, né? Não sei. É isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos adicionar aqui o nosso querido convidado de hoje. Enquanto eu estou adicionando aqui o Mário, já vamos adicionar. Aperta o aviãozinho que tem ali embaixo, convida todo mundo, que hoje vai ser muito legal. Seja bem-vindo, Super Mario. Tudo bem, meu irmão? Um abraço. Tudo bem, Jean? Um abraço para a Sandra, para todos os nossos amigos. Que Estamos bom, cara. aqui. Que legal, cara. Que bacana. E vamos bater um papo bem bacana hoje aí, cara. Que bom que você está com a gente. Nossa, é um privilégio aí. A gente tá... Café, viu? Café. Fica tranquilo, eu tô na Water, ó, Tá... água. Não. O Ader também por aqui, ó. Que legal, já deu tomar um Vamos gole. nós. Muito bacana. Então, pessoal, Mário Mota dispensa apresentar. Eu vou apresentar porque tem gente que está entrando aqui que são de outros estados que de repente nem, né? O Mário é um cara, é uma super referência aqui, mas a gente Ah, tem tido até audiência da Argentina, Paraguai, então é legal opa. apresentar. Mário, cara, além de ser uma pessoa ímpar, ele é, vamos pensar assim, ele é o âncora, né, de jornalismo do Brasil há mais tempo à frente do mesmo programa, né, Mário? O que é, nossa, deve ser um orgulho muito grande como profissional, né? Pois olha, amanhã, dia 5 de maio, completa 34 anos à frente do Jornal do Almoço, que é o jornal estadual da Rede Globo para o Aham. estado de Santa Catarina. Seria o SP1, o RJ1, o Sim, DF1, como sim. eles chamam nos Aham. demais estados. Que bacana, que 34 bacana. anos. 34 anos, Mário. Nossa, você sabe que 34 quando, anos. quando você foi chamado, né, de surpresa, fizeram aquela surpresa para você, né, e a gente assistiu o dia antes, que é aquele dia, se não me engano, é na sexta-feira, né, que eles pegam e vocês Na participam do sexta final, foi a né? apresentação, sim. Isso, e o William Bonner se emocionou muito, né, na hora tal. Eu peguei, cara, tanto quanto ele, acho que acredito que todos aqui nós catarinenses estávamos emocionados porque você nos representa, né? Obrigado, Então, Jean. Agradeço muitíssimo. muito legal. Então, o pessoal está entrando aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o papo é com o grande Mário Mota, como aqui já Você falaram. viu que a Laine Valgas está aí, mas não é o Vi. Jornal do Almoço, é bom para avisar as pessoas, viu? E Legal. logo em seguida vem a Glorinha, que é minha esposa e também está acompanhando. Ah, que bacana, que bacana. Sejam bem-vindos. Até hoje, inclusive, eu mandei um WhatsApp para a Laine, parabenizando o trabalho brilhante que vocês fizeram em conjunto, né? Toda a equipe do Jornal do Almoço, e conseguindo gerar leveza num momento tão difícil, né? Vocês foram transparentes, vocês mostraram o que tinham que mostrar, botaram o dedo na ferida que precisava ser posta, mas com uma leveza, né? Vocês apertaram onde tinha que apertar, botaram pressão onde tinha que pôr e também tiraram a pressão de muita gente, né? Que fica naquela angústia. Então, hoje mesmo eu comentei com ela isso, mandei um WhatsApp para ela. Parabéns. Obrigado, Jean. A produção, comandada pela Luciana, pela Dani, enfim, por toda a equipe, é sem dúvida uma belíssima produção. Nós aparecemos no ar, muita coisa que lemos, que falamos, Uhum. naturalmente vem pela orientação também da equipe de produção. Que E é legal. evidente, a gente coloca a pitada da gente, mas a linha editorial é basicamente citada e é um time, é verdade. É um time, né, que consegue fazer. Legal. Vamos contar um pouco da tua história, né, Mário? Você é nascido em São Paulo, você é paulista, né? Fala ou é paulistano que fala? Santo André. Eu não Você é de sou Santo André. paulistano, eu sou paulista. Eu Isso. nasci em Santo André. Que bacana. E em Santo André você fez a tua faculdade. Conta um pouquinho da tua história para o pessoal saber como que você veio parar aqui de Santo André, veio parar em Santa Catarina. Pois é. Bom, o título que você propôs para a nossa live é Gerando Autoridade por Longevidade Profissional. Isso. Eu tenho a impressão de que começa pelo começo da minha história. Uhum. De algum modo, a possibilidade de chegar a ficar tanto tempo na mesma empresa. E isso não aconteceu só na RBS e na NSC TV, nas empresas anteriores onde eu trabalhei. Eu normalmente permaneci por um bom tempo. Em todas elas, saí da empresa por um pedido meu. Uhum. Então, eu quero crer que tenha muito dessa raiz. Eu nasci quando os meus Uhum. pais tinham uma dupla sertaneja, caipira, chamada Motinha e Inhafia,
na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na Que década de legal. 40 para 50. Eles tinham um Aham. programa chamado Na Serra da Mantiqueira, e durante esse período eles perceberam que os palcos para espetáculos de dupla sertaneja estavam começando com eles, Tonico e Tinoco, Cascatinha e Ana, Zico e Zeca, Liu e Léo, Uhum. aquela base do sertanejo tradicional paulista. Uhum. E eles perceberam que não tinha palco para espetáculo, sabe? Era muito difícil. Aí o que eles decidiram? Compraram um circo-teatro. O Uhum. Circo Teatro Motinha e Inhafia, que era o nome Uhum. artístico do meu pai, Motinha, e da Sim. minha mãe, Inhafia. Minha Aham. mãe se chamava Inhafia porque foi para São Paulo fazer dupla com um primo chamado Inhopai, que é o autor do Beijinho Doce, gravado pelas irmãs Ah, Galvão, que pelas são irmãs primas Galvão. da minha mãe. Isso, a Mary e a Marilene são primas da minha mãe e do Olha Inhopai, que que era legal. primo delas, que é o autor do Beijinho Aham. Doce. E meu pai também Aham. veio do interior de São Paulo, veio de Cruzeiro, minha mãe veio lá de Paraguaçu, se encontraram no rádio em São Paulo, começaram a namorar, se Uhum. casaram e formaram a dupla deles, Motinha e Inhafia. Compraram um circo, um pavilhão, e montavam esse pavilhão na periferia de São Paulo para poder ter sua casa de espetáculos, Para não dar palco, né? depender de outras casas, para ter palco. Que bacana. E quando o circo estava em Santo André, eu nasci. Uhum. E nasci muito doente. São Paulo tinha um clima muito úmido na época, muito frio, a famosa garoa paulista, a gente não sabe de onde vem. E São Paulo Terra Boa, São Paulo da São Garoa, Paulo era da Garoa. famosa na época. Aham. E o médico aconselhou, o doutor Kamal Yazbek, que era o médico da Beneficência Portuguesa, aconselhou o pai a tocar para o interior, porque no interior eu teria clima mais quente, mais firme, e meus pais fizeram o primeiro grande sacrifício pelos filhos. No meu caso, eu era o primeiro a me salvar, porque eu tinha perdido dois irmãozinhos antes. Aham. Mamãe era muito pequenininha, bacia muito pequena, não se tinha muita experiência de parto na época, por incrível que Sim, pareça. Eu sim. acabei nascendo de cesariana. Meus pais pegaram o circo e nós fomos para o interior de São Paulo. Viajamos durante quase 15 anos com circo. Nasceu meu irmão 4 anos depois, que é jornalista, Gilberto Mota, trabalhou Sim. conosco na RBS, na Globo. Sim, o teu irmão está aqui em Floripa, né? Mora comigo, aqui na minha casa Ah, que comigo. Também é legal. do grupo de risco, também. Ah, É tá de 4 anos mais castigo também. jovem que eu, está de Tá... castigo também. Ah, O Beto é mestre em jornalismo pela Universidade Federal de aham. Santa Catarina. E eu acabei me criando em circo. Então, a minha primeira infância e pré-adolescência foi num pavilhão circense. Uhum. E talvez ali eu tenha tido a oportunidade, se me permite, já de começar a falar um pouquinho sobre longevidade. É claro. Eu tive a oportunidade de experimentar o que provavelmente muitas crianças nunca experimentarão a vida toda, conhecer o maior número de pessoas que provavelmente muita gente não vai conhecer durante todas as suas vidas, Uhum. porque São Paulo na época tinha mais de 600 municípios. Nesses Uhum. 15 anos, nós passamos pelo menos por uns 200. Nossa. Passamos e voltamos posteriormente. E deixamos nesses lugares muita gente amiga, muita referência, que talvez tenha ajudado a formar um pouquinho do meu caráter, da minha maneira de ser. Um pouquinho não, totalmente. Sem dúvida. Especialmente na relação pessoal, na relação com os outros seres humanos. Uhum. Então eu preciso agradecer muito a minha infância, a minha origem, que é circense, para começo de conversa. E no circo você era obrigado a fazer de tudo, de tudo. Você Uhum. tinha que ser eletricista, carpinteiro, pintor, montar e desmontar o pavilhão. E isso me deu uma bagagem, mesmo como garoto, acompanhando meu pai e minha mãe nas coisas que precisavam ser feitas, costurar o pano do circo, Uhum. que sem dúvida eu aproveito muitíssimo até hoje, nos Que meus bacana. 68 para 69 de vida. Ah, jovem ainda, tá na metade, tem só mais 69, viu? Então tem que aproveitar. Chegou no meio. Muito legal, Então, e aí, porque e aí naquela você. época, né, a gente tinha uma infância que a gente participava, a gente trabalhava. Eu também, na minha infância, carpia lá ao redor de casa, aquela coisa toda. Tirava matinho das pedrinhas, aquela coisa que a mãe mandava a gente fazer, ajudava, enfim, em casa, na limpeza. Mas, assim, era um trabalhar diferente, porque era tão bacana, a gente se divertia pra caramba, né? Tá bom que A às vezes era gente. castigo, né? Você se aprontou, você vai ter que fazer aquilo lá que você não gosta. Mas isso foi tão importante na construção de quem a gente é, quando a gente olha isso hoje, né?
Eu acho que a gente, quando faz algo com prazer, não precisa trabalhar. Quer dizer, se você Uhum. conseguir fazer isso na sua vida, descobrir algo que te dá prazer e com o qual você pode subsistir com dignidade, ganhar o seu dinheiro para poder pagar suas contas, Uhum. para ter perspectiva de vida, você tem que se considerar uma pessoa super feliz, eu não tenho a menor dúvida. Mas você me perguntou se eu acabei fazendo faculdade em Santo André. Não, Uhum. não, Uhum. eu estudei até a oitava série do ginásio. Eu estudei fazendo 18, 19 transferências por ano. Eu e o meu Ah, mano, sim. Gilberto também. O Gilberto Uhum. entrou no primário antigo, até a quarta série, assim. A gente mudava o circo de cidade em cidade. Então eu não tive oportunidade de ter tido uma base pedagógica com a melhor essência que eu poderia querer. Uhum. Porque eu tinha uma professora de português excelente, mudava de cidade, encontrava um professor muito bom, mas que estava num outro ponto da disciplina, e eu mudava de cidade outra vez, e outro professor, quer dizer, então eu não consegui ter uma base, digamos, em termos de conteúdo Uhum. curricular que eu gostaria. Sim. Em compensação, Jean, eu talvez tenha tido a oportunidade de desenvolver ainda criança e pré-adolescente Uhum. uma incrível capacidade de adaptação, que é algo que me acompanha até os dias de hoje e eu não tenho Isso a é menor verdade. dúvida de que foi feito um curso na infância e na pré-adolescência. Onde eu chegava, eu já me adaptava aos novos colegas, Uhum. aos novos amiguinhos, que eram meus amigos, vamos lá, podia ser meus amigos até para entrar de graça no circo, sendo amigo do filho do Sim, dono do circo. sim, sim. Mas eu não me recordo, por exemplo, de grandes brigas na infância. Sabe aquela história que a gente, mas eu brigava na infância e tal? Uhum. Eu não me lembro de ter deixado um inimigo, por exemplo, por onde Uhum. passei na infância com o circo. Só deixava Sim. amigos, porque passava muito rápido. A gente não tinha muito tempo de conhecer as pessoas também por esse aspecto. Mas Aham. quando voltava um ano depois naquela cidade, a gente era recebido com muito carinho. E isso talvez tenha me ajudado a moldar uma personalidade mais voltada para essa mediação, para esse respeito e para esse carinho que eu tento trazer até hoje. É, isso, essa tua flexibilidade, né? Claro que a tua personalidade é agradável, essa característica muito clara tua, mas a tua versatilidade, a tua velocidade de raciocínio são nuances que a gente consegue notar quando a gente convive um pouco mais. Eu recordo que a gente teve com vocês lá numa edição que vocês estavam gravando o jornal, era Natal, e eu lembro que o teleprompter deu uma travada, né? E você num jogo de cintura enorme ali, tal, tirou de letra, voltou a rodar o teleprompter. Cara, quem estava em casa eu tenho certeza que não percebeu. Eu só percebi porque eu estava lá assistindo, né? Sim. E como comunicador, eu vou me inspirar sempre em pessoas que fazem um trabalho melhor que o meu, que eu quero evoluir. Então, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, como é que esse homem, ao vivo, conseguiu dar essa, sabe? Então, assim, essa velocidade, ela não vem de um dia para o outro, realmente é construída numa vida, né? É uma vida trabalhando para você ter isso. E você sabe que você tem que utilizar isso onde menos espera. Uhum. Já passou por tua cabeça que aquela abertura do Jornal Nacional do dia 30 de novembro do ano passado Hum. foi ao vivo e não foi gravada como costumeiramente é? As manchetes do Jornal Nacional são gravadas às 6 Uhum. horas da tarde. E entram gravadas, para que os apresentadores se preparem para entrar com a primeira notícia. Sim. E no dia em que eu apresentei com a Lídia Passe, a gravação sumiu simplesmente. Deu um fade de quase 20 segundos, era para entrar a manchete, não entrou, e aí, o que vai se fazer? Aí alguém olhou para a gente e disse, faz. Falei, vamos ao vivo. E fizemos a Uhum. manchete ao vivo, coisa que não é costume, bom, costume não, há muitos anos não acontecia na própria Rede Globo. Então, Nossa. é uma curiosidade, mas e Uhum. aí? Se você não tem que fazer isso no Jornal do Almoço, como é que você vai fazer no Jornal Nacional? Se você Sem parar um dúvida. pouquinho para pensar, você sai correndo da mesa e diz, acabou, não vou, né? Uhum. Aí, você me falava sobre formação. Uhum. Meus pais perceberam, quando eu estava chegando na oitava série do ginásio, que meu irmão iria enfrentar toda a dificuldade do ginásio viajando. Uhum. E eu, do segundo grau, que na época era o científico, normal Sim. científico, Sim. ou administradores escolares, ou clássico. E Uhum. eu ia fazer científico, porque a intenção era fazer medicina. Eles venderam o circo, pararam numa cidade chamada Tupã, no interior de São Paulo, Uhum. uma cidade que eu adoro, tem
meu sogro sepultado lá, toda a família dele passava por lá. E nós acabamos ficando morando na cidade de Tupã. Meu pai comprou um pequeno hotel na cidade, vendeu o circo e foi o segundo grande sacrifício da vida deles por mim e pelo meu irmão. Quer dizer, é o segundo sacrifício da vida dos pais em função dos filhos. Eles perceberam que tinham que deixar o que eles mais amavam, que era o palco de um circo, se apresentando, contando histórias, cantando emboladas. E por essas e outras, eu também não posso perder a oportunidade de dizer que o reconhecimento que você pode dedicar aos seus pais é algo que só vai te trazer benefício. Seja por consciência tranquila, seja por carinho na vida. E é por aí que você acaba conduzindo a sua existência. Sim, sim. É uma coisa que a maturidade traz para a gente, né? O olhar para trás com outro olhar, né? O que a gente antes se vitimizava muitas vezes, ou até julgava, tá errado, não é o certo de se educar assim e tal. Mas quando você olha com maturidade para trás, eu e meu pai é meu melhor amigo, né? Minha mãe é minha melhor amiga. Então também sou um homem de sorte, que eu tenho essa baita relação com pai e mãe. E o paizão mora em MS ainda, Mato Grosso do Sul, né? Minha mãe mora lá também, eles moram lá. Em Campo Grande, na Cidade Morena. Cidade Morena. Então, quando eu vou para lá, eu abraço muito, eu aperto, porque eu quero aproveitar, porque hoje eu olho com outro olhar, né? Eu tenho esse olhar de gratidão por cada chinelada que eu levei, porque eu merecia, entendeu? Por cada castigo que foi colocado, por cada brincadeira que foi feita, por tudo, porque construir um ser humano, porque a gente constrói um ser humano, não é simples, né? E esse sacrifício do teu pai e da tua mãe, abrindo mão do que eles mais gostavam de fazer, pelo que eles mais gostavam de ter ao lado deles, que eram as pessoas que eles estavam criando, isso é algo que não tem nem como você medir um sacrifício desse, né? Então, e logo que nós fixamos residência em Tupã, nós tínhamos passado 2 ou 3 vezes com o circo, tínhamos muitos amigos, as pessoas sentiam a família do Motinha e da Inhafia como se fossem tupanenses. E meus pais compraram um pequeno hotel na cidade, um hotel que recebia muitos viajantes, e 2 emissoras de rádio na cidade, Rádio Clube e Rádio Piratininga. E todo mundo conhecia meus pais pela Rádio Bandeirantes, que eles ainda tinham uma carreira formada e que ficou marcada no rádio sertanejo em São Paulo. E eles foram convidados, meu pai foi convidado para fazer um programa no rádio local à noite como hobby. Sim. Patrocinado pelo hotel, e ele não ganhava da rádio, mas o patrocínio era um comercial. E eu comecei a ir com o pai para a Rádio Piratininga de Tupã, brincar de locução. Porque a minha intenção era fazer medicina, acabei não fazendo, porque a única faculdade que tinha mais próxima era Curitiba. Eu fui convocado para o tiro de guerra na época, o Exército, ia perder um ano depois do científico. E aí procurei na cidade a faculdade que se aproximasse da medicina e estava iniciando a primeira turma da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista. Olha, que legal. Eu fiz vestibular para Educação Física. E fui aprovado. 600 e poucos candidatos, 160 vagas. Fiz Educação Física, modestamente, fiz um belíssimo curso, ao ponto de ser convidado para ficar dando aula na faculdade ao final dos 3 anos. Me formei na primeira turma e fui patrono da segunda turma de Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista, lecionando, imagine o quê? Não tenho ideia. Ginástica rítmica desportiva. Tá aí uma coisa que eu nem imaginava. Arco, massa, bola e fita, meu amigo. Aí alguém fala, poxa, mas como? Numa época em que homem fazer essa disciplina já era algo absurdo e a faculdade exigia. Quanto mais dar aula daquela disciplina. Mas aí vem o circo. Visão de mundo, deu uma pequena travadinha ali no corpo. Aí, voltou ou não? Voltou. Vem o quê? Você parou no vem. Então, eu disse aí vem todo o circo novamente na tua formação. Perfeito. Você, queira ou não queira, eu tinha uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de corpo. Certamente, acabei me dando... Eu fui patrono da segunda turma da faculdade, lecionando o GRD, para você ter uma ideia. Então, o circo e daí faz todo sentido, né? Quando a gente fase. lembra do circo, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido.
Porque quando a gente olha para você, vem a figura do terno gravata na frente do jornal. Não vem, nunca a pessoa vai imaginar GRD, né? Mas quando você vê a questão do circo, aí o caminho é esse mesmo, porque é a arte, né? Tem a ver com a arte, com toda a beleza do, né, circense. Muito legal. E depois, como é que você veio parar em Santa Catarina? Eu vim para Santa Catarina por acaso. Dois amigos vieram passear aqui, conhecer, em 1974, em dezembro de 74. Ano em que eu fui patrono da turma, da segunda. Eu estava muito bem colocado. Tinha um programa na rádio como locutor, que eu comecei a brincar de locução e imediatamente já me contrataram. Já fazia praticamente quase 10 anos que eu trabalhava em rádio. E eu vim passear em Santa Catarina, acabei indo parar em Lages. Eu fui o primeiro formado em educação física que chegou em Lages, em 1974. Eu não vou conseguir tirar daqui da parede, mas... Não, vou sim, está aqui, ó. Isso aqui é um atestado de idoneidade moral original, assinado pela professora Lígia Maria Hessler e pelo professor Pedro Gasparim, de Lages. Está aqui a assinatura deles. Com esse atestado, eu pude fazer inscrição para aulas excedentes em 1975, para janeiro. Senão eu não poderia. Tinha que ter um atestado de idoneidade moral assinado por 2 professores efetivos no estado. A gente não conhecia ninguém. Aí eu parei uma professora na descida do Aristiliano Ramos e pedi para ela. Falei, a senhora não assina? Dizendo que me conhece, ela assinou. Até hoje eu guardo com muito carinho. E fico pensando o seguinte... ainda bem que eu não criei nenhum tipo de problema para a professora Lígia e para o professor Pedro, que devem estar nos acompanhando em Lages. Mas você sabe que quando a gente está no caminho certo, né? Quando a gente está no caminho certo, mesmo que a gente não perceba muitas vezes durante a jornada, nem sempre a gente percebe o caminho que está construindo, né? Mas quando você está no caminho certo, como o Papai do Céu vai colocando anjos da guarda ao nosso redor, né? Porque o que levaria uma professora que não te conhecia a assinar um atestado para você? Quer dizer, são coisas que só depois você consegue entender que era para fazer. Era para ter sido dessa forma. E o maior barato. Eu vim com o Vanderlei, que hoje mora em Joinville, pode estar nos acompanhando também, com o Nelson Cauano, Tchum, que mora em Tupã, um japonesinho. Não existia japonês aqui, tu imagina eu chegar com um japonesinho junto comigo, grande amigo. E terminou a primeira assinatura dela, eu olhei para ela e falei, professor, agora a gente precisa da sua ajuda para conseguir uma segunda assinatura. Ela disse, não, agora eu já conheço vocês. Está descendo o professor Pedro Gasparim pelas escadarias do Aristiliano. Disse, professor, vem cá, isso aqui são amigos meus de São Paulo, ele tinha acabado de nos conhecer, precisa da segunda assinatura e foi dado. Bom, eu já tinha trazido de São Paulo 10 anos de rádio. Lages, na época, tinha 4 emissoras de rádio, 2 jornais, e um menino que veio comigo, meu amigo, que hoje mora em Joinville, Vanderlei Soares. Vanderlei também era locutor de rádio lá em Tupã. Eu disse, olha, de fome nós não vamos morrer aqui, tem 4 emissoras de rádio. E faltava material humano no interior do Brasil, sabe? Não tinha nem faculdade de formação ainda. Quando me perguntam, você é formado em jornalismo? Não, eu trabalhei 5 anos como radialista e ganhei o registro da Delegacia Regional do Trabalho lá em 69, mais ou menos, porque era assim que funcionava, não havia curso superior para a formação de jornalistas naquela época. E eu acabei vindo para cá e com o provisionado que se transformou em definitivo, que foi o registro que me permitiu mais tarde trabalhar também em televisão e em jornal, como é o caso até hoje. Então, e eu comecei a trabalhar em rádio em Lages no dia seguinte que eu cheguei, na Rádio Princesa de Lages, com o Sandro Santos, que era um narrador esportivo, um homem da Moça Branca, falecido há poucos dias em Chapecó, meu querido Sandro, com o Quirino Ribeiro, que mora em Chapecó, era um comentarista, com o Rogério Ramos, que hoje mora em São Joaquim, se aposentou, e comigo. A formação era da equipe da Rádio Princesa na época, para cobrir jogos do Campeonato Catarinense, com o Inter de Lages. E aí eu conheci o estado naquele ano. O rádio te proporcionava isso. Fui transmitir jogos em São Miguel do Oeste, no Padre Aurélio Canzi, que era o nome do estádio. Em Palmitos, fui a Jaraguá do Sul, fui a Criciúma. Desci pela Serra do Rio do Rastro ainda quando era terra, imagine, em 75. O desespero. Neblina, você já imagina. Então, o que acontece? Você vai juntando toda essa experiência
E por que você precisa desse conhecimento, sabe? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso me ajudou mais profundamente a estabelecer. Quando eu acabei em Lages, passando para a Rádio Clube com a família do senhor Roberto Rogério do Amaral, que é um grande amigo que eu tenho até hoje, que é o dono do SBT aqui em Santa Catarina, com seus filhos. Tenho um carinho e um reconhecimento muito grande por eles. Trouxeram os meus pais para morar comigo em Lages e deram a eles um programa de 15 minutos aos domingos para matarem a saudade do tempo da rádio. Papai faleceu em Lages em 81, praticamente voltando a fazer o que mais gostava, que era justamente se apresentar em público e cantar com a minha mãe. Eu acabei mais tarde com o advento da chegada da televisão em Lages, no mesmo grupo do Roberto Amaral, primeiro Rádio Clube, depois TV Planalto, e eu comecei a fazer televisão, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu tive uma experiência com 7 anos, ainda no circo, no interior de São Paulo, em cinema, que é... Aqui dá para se ver lá em cima, ó. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Esse cartazinho aqui, ó, Maria 38, sim, é um filme que eu fiz quando eu tinha 7 anos de idade no Rio de Janeiro, descoberto por uma equipe que passou pelo interior, assistiu uma peça do circo em que eu participei e acabaram me levando para o Rio, com John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry e Eliana Macedo, que era a namoradinha do Brasil naquela época. Esse filme está no YouTube, se você escrever Maria 38, com o número, você vai encontrar esse filme e pode assistir. E eu acho que você vai gostar, porque é muito bem feitinho para a época, 1959. Que legal. Você já imagina. E essas experiências todas eu acabei usando muito mais tarde, quando enfrentei as câmeras de TV pela primeira vez. Muito isso bacana. Aconteceu em 80, na TV Planalto de Lages. Que bacana. E você vê como tem, quando a gente olha, né, a história ela tem a gente chama hoje, todo mundo fala em storytelling, né? Mas como o storytelling está bem contado, né? Como vai encaixando uma coisa na outra. Olha acabou de passar, quem acabou de passar por aqui, meu querido Biriba. O Biriba apareceu ali agora. Biriba, Geraldo Passos. E há 3 circos do Biriba montados aqui em Santa Catarina. Um abraço especial para todos eles. Isso, o tio Sérgio da Lagetur de Lages está aqui também. É Maria, exatamente como eu disse. Exatamente, Maria 38. Ó, já colocaram até o link do YouTube aqui. Teve gente que já foi procurar e já colocaram o link pra gente aqui. Quem colocou chama-se Marinho Mota. Ah, é? Marinho Mota, certo? Meu filho que está assistindo também da casa dele, que está preso aí. Com certeza. Viu? Assim, ó, pessoal, quem quiser depois, no finalzinho, a gente vai abrir algumas perguntas. Tem uma caixinha com pontinho de interrogação ali. Faz a pergunta ali, clica na caixinha e faz a pergunta, porque daí a gente não perde na barra de rolagem. Né? A gente pode ir lá e dar uma olhada. Pô, bacana. Aí você tá ali, descobre as câmeras. E como é que veio parar em Florianópolis, ó, querido? Pois olha só. Eu trabalhei até 1986, até o dia 17 de fevereiro de 86, com o Roberto Amaral, lá na cidade de Lages. E recebi um convite paralelo à televisão. Eu trabalhava com educação física. Eu coordenei a área pedagógica da educação física na 7ª UCRI, com o professor Hélio Rodolfo, com o professor Wilson Floriani, mais tarde com o professor Jonildo João Garcia, com um professor que foi Genuíno Bordion, foi diretor do Centro Educacional, que é ao lado do Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis, era um dos maiores colégios do estado. E eu acabei assumindo a área, porque era o primeiro formado a chegar na cidade, e eu reuni os professores que não eram formados em educação física, mas que lecionavam, e tentei estimulá-los a buscar a sua formação, porque ainda dava tempo naquela época deles se formarem 2, 3 anos, voltarem para a cidade e poderem se efetivar se era exatamente aquilo que eles queriam fazer. E isso fez com que eu desenvolvesse em Lages um carinho muito grande, muito especial, também dessa classe, que sempre recebeu, e eu dizia a eles na época, gente, por favor, se vocês gostam de lecionar, corram para a formação superior, porque dá tempo ainda. Tem um menino em Curitibanos, Odilon Rafaeli, por exemplo, para você ter uma ideia, que saiu daqui, foi para Tupã, nós conseguimos uma bolsa de estudo lá na faculdade em que eu dava aula,
Olha que formou-se lá, legal. voltou para Curitibanos, se efetivou dando aula de educação física, e eu fui encontrar com ele o ano passado, quando fui fazer uma palestra na Feira do Livro de Curitibanos. Olha que Estava lá legal. no fundo o Odilon Rafael. Quando eu contei essa história, começaram a rir no auditório e tal. Eu falei, não estão acreditando? Ele disse, não só estamos acreditando, como o Odilon está Ele está sentado lá aqui. atrás, ali, ó. Ele está aqui. E ele Que levantou, legal. me deu um abraço e foi algo Que maravilhoso. bacana. Então, eu trabalhava com educação física. E, modestamente, eu trouxe uma bagagem muito boa ligada a jogos abertos, joguinhos abertos de São Paulo para cá. Trouxe alguns amigos que até hoje estão aqui, que me dão um orgulho enorme. O Calu, por exemplo, que é um dos grandes baluartes da concepção dos joguinhos abertos, dos jogos regionais. E junto com ele, com outros amigos, Celcinho, que hoje é prefeito em Correia Pinto, Carlos Anzuategui, Vilarinho, enfim, uma série, Dante Klasler, que é o presidente da Federação Catarinense de Basquete, de Voleibol, enfim, pessoas que hoje são ligadas à área esportiva. Eu tive a oportunidade de contribuir de alguma forma para fazer muito do que se produziu aqui na área esportiva e, curiosamente, como eu já estava com a televisão na mão, a TV Planalto de Lages, nós começamos a fazer uma grande cobertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 1981, quando foi em Lages. Nós fizemos em Lages, com uma única micro-ondas, o que hoje você vê na Sport TV, na CNN, por exemplo, na ESPN, jogos transmitidos o dia inteiro. A gente transmitia com uma única micro-ondas. Nós não tínhamos uma programação nacional que nos amarrasse. A TV Planalto só entrou com o SBT mais tarde. E nós conseguimos, de algum modo, gerar e, posteriormente, fazendo uma parceria com o Roberto Alves, naquela época, eu em Lages e o Roberto aqui na TV Cultura ainda, a gente fez uma parceria, TV Planalto, TV Cultura, de braços e jogos abertos, era o nosso slogan. Que E legal. nós tivemos a oportunidade de cobrir os Jogos Abertos de Santa Catarina por 5, 6 anos seguidos. Isso, de alguma forma, me trouxe para a RBS, porque eu fui convidado a assumir a área pedagógica do Estado, aqui na Secretaria da Educação, em 86. Então eu vim para Florianópolis com a minha esposa, que também é professora de Educação Física, para assumir a área pedagógica na Secretaria. Paralelo a isso, eu iria mandar comentários para a TV Planalto de Lages, coisa que eu fiz por 2 meses, quando eu fui convidado pela RBS para entrar no Jornal do Almoço. Olha E que isso bacana. aconteceu no dia 5 de maio de 86, uma segunda-feira. E eu me lembro que eu cheguei no dia... Primeiro foi uma quinta, segunda foi sexta, dia 2, dia 3, um sábado. Eu cheguei aqui na Tenente Silveira, eu trabalhava com o Roberto Amaral aqui, mandava as matérias para Lages. E eu cheguei para o Roberto, foi muito difícil para mim deixar a TV Planalto. E aqui eu estou voltando a falar um pouquinho em longevidade. Eu não me considerava um funcionário da TV Planalto, eu me considerava um membro da família do Roberto e da televisão. Coisa que mais tarde acabou acontecendo também com a RBS. E eu vou dizer com toda a sinceridade, coisa que hoje acontece com a NSC. Porque não é fácil você construir uma carreira, especialmente numa área em que a concorrência é muito grande. E eu costumo dizer que a televisão é uma maquininha de moer carne, sabe? É uma maquininha de moer carne. Você constrói a tua credibilidade durante muitos anos, tijolinho por tijolinho, e você pode derrubá-la numa frase mal feita, numa opinião mal dada, numa brincadeira, às vezes, mal sem interpretada, qualquer concepção, mal interpretada. Então há que se tomar muito cuidado com isso. Agora, na medida em que você tenta ser você mesmo sempre, e não é fácil, por incrível que pareça... Não é simples, né? O óbvio nunca é simples, né? Nunca é simples. Talvez seja esse o grande... sei lá, segredo? Não existe segredo, mas talvez seja essa grande sacada. É você respeitar o próximo como gostaria de ser respeitado sempre, em todas as circunstâncias. Que legal, e eu entrei legal. na RBS no dia 5 de maio de 86 e a minha primeira manchete foi nas bancas, a edição número 1 do Diário Catarinense. Olha isso, essa que aqui, legal. ó. Você tem guardado? Essa aqui eu tenho guardado. Esse aqui é o original. Que legal. Olha aqui, ó. Fenelon Damiani, tá vendo ali? Ó.
A manchete do Fenelon: Wilson Kleinobing entra para o Partido Democrata Cristão. Aí, a minha: nas ruas, o primeiro número do Diário Catarinense. Uma cobertura completa do lançamento em todo o estado. Que Eu legal, lembro que eu cara. chamei o Walter Souza ao vivo da banca de revistas que existia próximo onde hoje é o Hotel Majestic. Aham. Na esquina da Mauro Nossa, Ramos com a Beira-Mar. que E bacana. a gente vai guardando essas memórias porque elas vão construindo a tua identidade como profissional também, embora não É. sejam fundamental. Eu uso muito você como exemplo, Mário, como alguns outros também, quando a gente fala de longevidade profissional, porque hoje a geração que está chegando no mercado de trabalho, ela é muito imediatista. Ela formou na faculdade, ela já quer tudo para ontem, como se o mundo, se o Armagedon chegasse daqui 15 dias. Então eles querem acelerar muito. E há o desafio de você encontrar essa nuance do não, ok, eu vou sanar a sua sede se você entregar isso aqui. Construir esta ponte, entendeu? É um desafio bem grande no mundo de hoje. Eu falo, cara, grandes profissionais, cito vocês, cito mais alguns tantos, né? Grandes profissionais, eles constroem a carreira, entendeu? E não é numa casa pré-fabricada. É com alicerce sólido, é tijolinho até tijolinho. Nada contra É, o pré-fabricado, mas quando se fala de longevidade de uma carreira, então você tem que entender o que você quer. Você quer ter longevidade no que você faz? Vamos construir isso de forma sólida. Ok, a gente pode construir mais rápido do que eles construíram, mas tem coisas que nós não vamos poder evitar. Nós vamos ter que passar por alguns caminhos que foi passado também. Isso eu vejo com muita clareza. Só queria registrar aqui Mato Grosso do Sul presente, Distrito Federal opa, presente, Nova Zelândia, já mandaram da Nova Zelândia aqui. Tem gente que acordou de olha madrugada só, para ver a gente. Olha o que é o poder, né, das conexões da internet, né? que maravilha. E Não, Nova Zelândia Paraguai, já, Argentina. Nova Zelândia já está abrindo as portas, quase considerando como vencido o coronavírus. É isso aí, Parabéns a que eles. Vamos bacana. torcer Parabéns, para que belo a gente trabalho. possa fazer logo. Belo trabalho. Eu Eu vou. queria, Pode falar. se você me permitir, você está falando em compreender essa ansiedade da garotada. Há uns 10 anos, eu e o meu querido colega Paulo Branco fomos fazer uma palestra na cidade de Concórdia. De onde é o Paulo Branco? Aham. Nós fomos à UNC, a Universidade do Sim, Contestado. do contestado. E eu me lembro que o menino que trabalhava na TV Contestado chegou Uhum. para mim e disse: olha, eu queria fazer uma entrevista contigo. Eu falei, mas com muito prazer. Disse, Uhum. mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Me puxou de lado e disse assim: cara, eu preciso chegar na Globo, como é que eu faço? Eu olhei, como é que é? Eu tenho necessidade de chegar na Globo. Eu vou para a Globo, tal, né? Aham. Nasci para Eu isso. olhei para ele, eu nasci para isso, mas achei, cara, uma vontade assim, tal. E eu não queria decepcioná-lo de forma Aham. alguma. Eu comecei a levar meio na brincadeira, falei, ó, fala o seguinte, você pega um avião em Chapecó, desce em Floripa, pega um pro Rio, lá você entra num táxi e fala pro motorista, eu quero ir na Globo, né? Ele Pô, te você tá leva. brincando comigo? Ele falou, não, querido, mas é a única forma de eu te mandar pra Globo hoje, com É garantia, com assim. certeza. É assim, Aham. essa aí eu garanto que você vai pra Globo. Aham. Fora disso, meu querido, microfone que está na tua mão. Ah, da TV Contestada, é a TV da universidade, aqui tem 50 pessoas assistindo e tal. Eu Aham. falei, ótimo, é para elas que você tem que trabalhar. É isso aí. Daqui a pouquinho, alguém do SBT, da Record, da época não tinha Record lá, mas da RBS, daqui de Concórdia, vê você nessa, fazendo um belíssimo trabalho, vocês vão trocar o seu microfone e te dar um outro com outra legenda. Pega aquele outro microfone, faz o melhor que você puder fazer para quantas pessoas estiverem te assistindo, Aham. até que alguém vai te levar para Chapecó. De Chapecó você vai para Floripa e daqui a pouco, meu querido, eu quero te ver na Globo com o maior carinho, como foi a Sônia Bride, como foi o Aham. Marcos Lozecan, Tantos outros, enfim, né? como tantos outros, Luiz Uhum. Ernesto, que hoje está na Band. Que É a legal. única forma, mas a receita é essa, a única que eu sei que pode dar certo. É, que Ou é funcionou a do comigo, vai táxi, nessa. ou é a do avião com o táxi lá. Pô. Não precisa nem Aham. falar endereço que o motorista sabe no Rio, né? Que Ele vai legal. perguntar para você, você quer ir no Projac ou quer ir no jornalismo lá? Né? Então, Aham. agora, ou então é fazendo mais do que esperam que você faça, Olha, sempre. isso é muito importante. Entregar Entregando mais do que muito, esperado. entregar mais do que esperam de você. Se você pode contribuir,
Se você pode dividir com o seu companheiro de trabalho um pouco do seu conhecimento, não negue isso. Uhum. Talvez seja a controvérsia da matemática, sabe? Quanto mais você divide, mais multiplica. Uhum. Por incrível que verdade, pareça. é verdade. Eu acredito muito nisso. Que a gente divide para multiplicar. E você falou, por exemplo, em gestão de carreira, né? Tem um professor, Carlos Facina, que você deve conhecer. Sim. Ele diz que é fundamental que, independente da sua idade e do seu tempo de empresa, você continue investindo na sua formação. É preciso ter consciência de que a estabilidade no emprego não é sinônimo de acomodação. Então, eu costumo dizer para a garotada com quem eu vou conversar que vem com outra cabeça, com outra facilidade de mexer em botões, com uma formação digital que eu nunca na vida tive, a não ser feita a facão, Sim. praticamente, na marra, por nós né? mesmos, na marra. Nós tivemos que aprender pelo reflexo do Pavlov, por ensaio e erro, nós tivemos que fazer isso. Sim. Aí vem o circo, e aí eu volto à infância, ajudando meu pai a pregar os martelos, a pregar os pregos na cadeira. Papai, no meio do drama, se apresentando no circo, terminava o espetáculo e chamava o empregado e dizia: Divino, terceira cadeira na segunda fila, lá, traz aqui no palco para mim. O espetáculo tinha acabado. Eu disse: pai, o que é? Se não tinha um senhor meio gordinho ali sentado naquela poltrona, e ele se mexia, a cadeira... Então eu preciso dar uma reforçada porque ela está rangendo, vai atrapalhar o espetáculo amanhã. Pegava a cadeira, vinha, pegava o prego, ia bater o martelo e dizia para mim assim: filho, quando você for bater um prego, pega no fundo do cabo do martelo, não pega lá perto dele. Quanto mais aqui na ponta, mais vai formar uma alavanca que vai te permitir bater com menos força. Necessariamente o prego vai entrar mais rapidamente. Tal. Então, você tem que se desenvolver e tem que estar aberto para o novo, Jean. Olha, sabe? Que legal isso. Não adianta. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer, o Mário é meio hipernóstico. Não. Eu fui o primeiro da redação da RBS antigamente a navegar na internet. E eu era um dos mais idosos. Entendi. Em 1996, eu comprei um IBM, um Aptiva, levei para casa. Demorou uma semana para chegar de Curitiba. Não tinha computador para vender aqui, em loja nenhuma. Eu tive que ir no escritório da IBM, em cima do Bamerindos, da Praça Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, num escritóriozinho. E comprei um computador para minha casa, um computador pessoal. Paguei o preço de um Fusca, de um carro 1.0 na época. Minha mulher ficou maluca comigo. Disse: eu não sei o que... Você sabe o que vai acontecer? Não sei. Mas não é possível, não é possível que isso aqui não vá chegar a ser o que é hoje. Então, eu estou tentando dar algumas dicas de como se abrir para o novo. Não tenha medo, sabe? E experimente tudo que você puder na vida, porque você nunca sabe quando você vai precisar usar. É isso aí. A gente viu agora, né, nesse momento aí de clausura de todo mundo, né? A nossa geração nunca tinha estado de frente com a morte. Né? Uma Aquilo geração... ali, ó, é uma câmera da RBS. Sim. Da NSC. A RBS é NSC. Hoje é NSC, mas é uma câmera. Eu me recordo que no primeiro dia que eu cheguei na RBS, antiga, eu fui arrumar o microfone aqui no peito. Meu querido Arthur Fraga, que era o responsável pelo áudio, veio correndo. Ele tinha uma dificuldade para caminhar muito rapidamente, porque ele tinha problemas de articulação. O filho dele trabalhou conosco até pouco tempo. O apelido dele era The Flash. Ele andava bem em câmera lenta, assim, meu querido Arthur. Que saudade do Arthur. Seu Mário, deixa que eu arrumo, porque senão eles vão perceber que eu não faço falta. Minha função é essa. Putz, Arthur, desculpe, meu querido. É que na TV Planalto eu tinha que... não era muita gente, a gente tinha que superar tal. Bom, não preciso nem dizer, a partir daí... Mas eu sabia como colocar o microfone, eu sabia como fazer foco na câmera. Essa câmera está aqui para que eu possa fazer o Jornal do Almoço. Ela foi trazida no dia 19 de março, e desde então, quem monta a câmera aqui para ir para o ar sou eu, porque não há necessidade de vir um técnico aqui para regulagem e tudo mais. Não é todo mundo que faz isso. Acredito que a maioria dos meus colegas que estão entrando em home office talvez estejam fazendo. Mas é o que eu te digo, você é uma garotada nova, com outra cabeça, com uma facilidade muito maior de mexer com a parte técnica. Sim. Eu não me aperto por causa da vida.
Mas eu acho que o que importa é aquilo que você falou, é estar aberto ao novo, né? A novas experiências, né? A novo tudo. Exato. Né? Nós tivemos em 20 dias uma transformação digital de 5 anos, porque foi goela abaixo para cima de todo mundo. Né? Também As lives... as escolas tiveram que se virar, professores tiveram que aprender a trabalhar com. Não, meus com EAD, compadres, meu os meus cunhados o meu compadre está de férias, então eles acabaram indo para um camping isolado, não estão é só a família, ele e os filhos, com internet, porque os filhos estão fazendo aula. Hoje ela postou foto dos filhos lá no camping, o caderninho da escola tendo aula, computador ligado. E quantos anos, né? Todo mundo brigava que isso era impossível. Jamais poder. Não é o melhor formato, né? Precisamos da socialização das crianças para evoluir. Mas já foi provado que dá. Numa emergência é possível fazer. Não né? tendo. Não, e você pode mesclar as coisas. Né? Você Sem não dúvida. precisa ficar só no EAD. Daqui a pouquinho. Peraí, quando é que é a socialização? Quando é que é o dia da família na escola, por exemplo? Por que não? Sim, exato. E tem pergunta aqui? Pode falar, vamos termina que eu vou fazer pergunta. Não, eu só queria lembrar os baby boomers, como eles chamam, que a minha geração é uma geração que nasceu entre 1946 e 1964, que eles chamam de baby boomers, que é a explosão dos bebês, né? Para quem conhece. E é uma geração que possui uma vasta bagagem, uma grande experiência e que ajuda a agregar valor e conhecimento aos profissionais mais jovens. Então, o que eu queria pedir para a garotada é o seguinte: respeite os cabelos brancos do outro. Não estou nem falando pelo meu, sabe? Com toda a sinceridade. Eu recebo muito carinho da garotada, talvez pela forma de me relacionar com ela. Mas eu digo assim, confie sempre, por menos que seja técnica a informação que vem do mais velho, mas ela é fruto de uma experiência. Ela certamente, aliada ao seu conhecimento técnico, vai formar um conhecimento que a gente não sabe quem vai ser capaz de parar. Quando eu dou palestra para molecada, eu sempre falo isso: não cometa um erro que eu cometi. Eu levei 35 anos para perguntar para o meu pai a opinião dele para uma decisão que eu precisava tomar. Puxa, então, até os 35 eu achava que eu sabia tudo, que eu tinha condição de decidir tudo. E eu errei inúmeras vezes, né? Não coincidentemente, depois dos 35 eu nunca mais errei. E é aquela história de você dizer: Ih, meu pai tá ultrapassado quando você é garotão, tal. E lá no final da vida você dizer: meu Deus do céu, meu pai sabia tudo. Meu pai já naquela época me dizia determinadas coisas que só hoje eu fui descobrir. Há que se respeitar. E talvez a principal palavra para a longevidade, não só na empresa, mas na sua vida e nos seus relacionamentos, é a palavrinha chamada respeito. Isso não tem. É verdade. É respeito. A começar pelos seus próprios limites. Se você consegue descobrir quais são os seus limites e respeita esses limites, e quando eu digo respeito, não significa dizer que você não quer superar isso. É a tua principal e primeira função como um profissional. Você tem que superar os seus limites. Você tem que fazer sempre mais do que você espera. Agora, respeite os seus limites e supere-os com fundamentação, quer dizer, com conhecimento, com evolução. Porque evoluir é muito mais que crescer, né? Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. Então essa é a ideia. A evolução ela tem a ver com a nossa expansão, né? A gente se expandir enquanto ser humano, enquanto profissional. A Ellen de Joinville está fazendo uma pergunta aqui: em tempos de transformação digital, startups, etc., qual que é a tua opinião para manter o sucesso e fazer a diferença? Eu acho que é o que nós estávamos conversando agora, né? Ellen, eu comecei a trabalhar em rádio na década de 60 do milênio passado, do século passado, portanto é do milênio passado. Do milênio passado. Quando eu comecei em rádio, ainda não existia gravador com fita cassete. Nossa. Sabe fita magnética? Aquela marronzinha sabe? Não existia. Você trabalhava com um cordão magnético, parecido com esse aqui, ó. Era um arame no lugar da fita. A BASF e a Sony do Japão estavam desenvolvendo o plástico para poder substituir o arame, porque o arame quebrava muito, amassava, você não tinha. Às vezes gravava e era magnético também. E a partir daí eu passei a trabalhar com um gravador com fita magnética. Logo em seguida veio o cassete, que era um K e o número 7. E a gente falava cacete, com 2 S's.
que era encaixado num gravadorzinho. Mas em seguida veio um mini cassete, que era uma fitinha bem pequenininha, que você colocava num gravador pequenininho. E a partir daí, meu amigo, então veja, surgiram os gravadores de mesa parecidos com o Axis, eu não tenho como pegá-lo aqui, mas parecido com uma bandejinha que você podia dar pausa na hora de gravar. Então Uau. veja, você colocava um telefone injetado ali e ligava para o prefeito. Alô, prefeito, podemos gravar uma entrevista para o rádio? Tá bom. Colocava a fita, deixava no pause. Já está rec play, gravando. Aí você dizia, prefeito, o senhor vai a Brasília amanhã, prefeito? Me conta a história, o que o senhor vai fazer em Brasília? E aí você soltava na pause. E aí o prefeito começava a falar lá, eu vou a Brasília, verba para não sei o quê, vou arrumar aquele buracão que tem ali na subida do Marajoara, tal. Terminava de falar, você esperava um pouquinho e segurava em pause. E fazia uma outra pergunta ao prefeito. Podia viajar na pergunta, tal. Quando ele ia começar a responder, você soltava a fita outra vez. Quando terminava a entrevista, você tinha uma fita editada só com as respostas que o prefeito te deu para a sua pergunta. Você pegava aquela fita, sentava, escrevia as perguntas como você, as cabeças das matérias, que hoje é feito na televisão, Jean. A gente fazia isso em rádio, na década de 60, quando surgiram esses gravadores. Hoje é o que se faz na TV. Você faz uma pergunta, faz outra e tal, e depois edita, tira só a resposta, facilita. Então, vou usar aquela expressão que eu usei aqui para a nossa querida Ellen de Joinville. Aliás, Joinville é uma terra que eu adoro muito. Adoro muito a forma como o povo de lá trabalha e respeita. Mas vou dizer o seguinte, não tenha medo do novo. Quem trabalhou com um gravador de fio de arame magnético, trabalhar hoje com um pequeno... Bom, isso aqui é um mouse sem fio, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é um teclado sem fio, ó. Hoje é filé mignon. Como é que eu mignon. fui aprender? É filé mignon. Você pega o teu iPhone hoje, ou qualquer outro telefone, e transmite do Japão em HD, com áudio e vídeo na hora, pela internet. É verdade. Então, ou você está no ritmo da mudança do mundo, ou o mundo passa e você fica para trás, eu não tenho dúvida disso. É isso mesmo. Mais uma pergunta última aqui, porque o papo, quando é bom, ele passa rápido, né? E a gente está indo para a nossa reta final ali. A outra pergunta que fizeram para mim foi o seguinte: se você já escreveu o livro, e se não escreveu, quando que está pensando em escrever? Pois olha só, rapaz, eu tive o privilégio de ter um TCC de um menino chamado Adoris, que hoje mora na Inglaterra, da Univale de Itajaí. Eu tenho a impressão, deixa eu até dar uma olhadinha se ele está por aqui. Não está. Não está. Ele está no quarto do meu mano, que está me ajudando a rascunhar os últimos capítulos. Nós estamos fechando, sim, o livro. Que boa notícia. Cutucado pelo professor, pelo nosso querido doutor Cury, que me cobrou isso, inclusive, num evento que eu apresentei. Eu espero que esse ano ainda a gente possa me entregar um livro contando um pouco de tudo isso. E contando algumas outras coisas que não foram possíveis de transmitir aqui, mas tendo uma base mais ou menos nesse sentido. Que legal. E eu queria só resumir o seguinte, se você me permite. Por favor. O que o circo me ensinou? O circo me ensinou a trabalhar com respeito, com hora certa. Adorei a live, quando é 8 horas, é 8 horas, é hora de começar. Estou adorando essa história de live, porque hora é hora, não é nem antes da hora, nem depois da hora, é na hora. Sim. Então, respeito o Anderson. Foi o Anderson Luz que fez a pergunta, né? Tá certo. Acho que foi. Respeito, aplicação, responsabilidade, trabalhe com prazer e, acima de tudo, trabalhe com uma coisa chamada ética. Se você quer ter credibilidade, para ter longevidade, você tem que ser ético. E o que é ético? Eu te juro que eu procurei muitas explicações filosóficas, epistemológicas, etimológicas e tal. A melhor definição de ética que eu encontrei é atribuída a um imperador romano daquela época. É obediência ao que não é obrigatório. Poxa, eu não sabia disso. É obediência ao que não é obrigatório. Mas é bom, é justo e é coletivo sobre o individual. Uau.
Ou Que seja, profundo. você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas você sabe que é bom, que é justo e que é coletivo, sobre o individual. Então por que não fazer? É Se verdade. você é obrigado a fazer alguma coisa, você só pode ser obrigado se existir uma lei. Uhum. Então veja o fechamento disso. Se existe uma lei, você não está fazendo mais do que a sua obrigação de cidadão em respeitar a lei. Caso contrário, você pode ser punido, porque geralmente Sim, uma lei tem uma punição para quem sem não a dúvida. cumpre. Respeitar uma lei não é vantagem alguma, é obrigação. Uhum. Quanto maior é o número de leis, maior é a ignorância do povo. Quanto Fato. mais leis você precisa, maior é a ignorância do povo. Será possível? Então, a lei vem justamente no vácuo deixado pela falta de ética. Quanto menos ético é um povo, maior é o número de leis que esse povo precisa para dizer para ele como deve agir. Para Nas suas conseguir viver em relações e na sociedade. sociedade, para conseguir viver em sociedade. Lei é o balizamento, é o barramento. Tá aqui pode, daqui para lá não pode. Então, quanto maior é o número de leis, menor é a ética de um povo. Ética é a obediência ao que não é obrigatório. E você tem que fazer tudo como se tivesse alguém te observando sempre. Porque se você parar para pensar, diria o Renato Russo, há alguém te observando sempre. É a Uhum. tua própria consciência. Uhum. Seus olhos voltados para dentro, para a tua cabeça. Então, eu te confesso que o circo me deixou foi respeito, aplicação, responsabilidade, prazer e ética. Ética. Uhum. Obediência ao que não é obrigatório. Que lindo. E se eu tivesse que amarrar mais alguma coisa além disso, eu te juro que seria o fato de ter trazido para o jornalismo tudo o que eu aprendi em circo. Tudo. Olha que bacana. O arame, eu cheguei a fazer palhacinho, né? Uhum. Meu nome de palhaço era Pernalongo, do meu irmão era Esticadinho. Uhum. Eu fazia o rola-rola, que era aquela tábua sobre um cilindro de Uhum. madeira, numa banquilha lá em cima. Você se equilibrava na tábua. Sim, sim. Saltos, comecei a treinar trapézio, mas o forte do nosso circo era o teatro. Que Nós bacana. tínhamos uma série de 60 dramas, comédias, melodramas que fazia com que a gente pudesse apresentar um espetáculo por noite diferente da noite anterior. Então, Jean, eu tento trazer para o palco eletrônico da televisão, porque não deixa de ser um picadeiro eletrônico. Sim. Aliás, esse seria, talvez seja, um subtítulo para o livro. Vamos fazer uma boa tarde. Do Pô, legal. picadeiro do circo ao picadeiro eletrônico, do circo ao picadeiro eletrônico da TV, Que porque não legal. deixa de ser um Uhum. picadeiro eletrônico. Só que a plateia é muito mais ampla, muito maior do que a do pequeno espaço do Que circo, com bacana. 18 metros de MD. Que bacana. Mas acho que é isso. Mário, não tem nem palavras para te agradecer a gentileza toda de você estar aqui com a gente, né? O pessoal está pedindo para nós continuar. Para você ter uma ideia, o pessoal está pedindo assim, ó, o Instagram corta, começa outra, entendeu? Mas eu tenho que deixar o Mário descansar, que amanhã ele tem, né? Nós só temos 2 minutos, entrou aqui agora, ele avisa a gente que vai cortar, né? E amanhã o Mário tem que trabalhar, ele está lá no Jornal do Almoço. Mas, Mário, muito obrigado. E tô na CBN de manhã também. Na aqui, CBN também, perfeito. Das 9 às 11, com outro equipamento que eu mesmo ligo aqui. Viu? Perfeito. Então, para os nossos ouvintes. Ah, que bacana. Pessoal, sigam o Mário Mota, tá? Siga Oliscorp Instituto nas mídias sociais para a gente poder continuar compartilhando. Amanhã eu vou estar aqui com a querida Carol, que é a Head de Marketing da Unisociesc, uma profissional de altíssimo gabarito também. E aproveitando, no link da nossa bio aí, tem uma Masterclass que a gente vai dar a pedido de alguns amigos e parceiros, que eu vou estar dando 2 horas de mentoria no sábado. Vai ser espetacular. Um monte de gente já se inscreveu. Mário, é gratuito para os empreendedores. Que legal. A gente quer frear essa curva de demissão, a gente quer frear esse momento aí, tentar reacelerar o crescimento dos empreendedores com trocas de insight. Não vou nem ter tempo de falar, mas muita gente apoiando a DVB, CDL de Balneário Camboriú, Miller, Meta. Cara, tem um monte de gente. Olha aqui, ó, a quantidade de gente apoiando ó, a iniciativa. Que legal. Olha como na hora que você precisa, muita gente vem junto, né, para construir.
Então, E Mário, curiosamente sempre grandes empresas, né? Isso que é interessante, cada vez não é à toa, maiores. não é à Não é toa, à né? toa, Não é à não é à toa que toa. chega onde chega. Mário, obrigado. Deus te abençoe, você, sua Uma última família. frase. Rápido, tá Uma com 20 última segundos. frase. Vamos lá. Liberdade de expressão é um pré-requisito do sistema democrático. Responsabilidade ética é o outro nome de liberdade de expressão. Que Vale para bacana. os dois lados. Chega Perfeito. de bipolarizar a discussão, pelo amor de Deus. É isso aí.